Muito bem, amigos do programa Aldeia Felicidade, chegando com mais uma oportunidade de levar a mensagem de luz e de esclarecimento para todos os corações. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, que nos dá essa grande oportunidade e juntinhos vamos até às 9 horas. Programa Aldeia Felicidade, 17 anos no ar e abrindo também aqui para Trentina FM 98,3 de Rodeio, Santa Catarina. Todos os domingos, do meio-dia às 14 horas, música gaúcha de qualidade. Aquela abertura sempre muito especial. Aldeia Felicidade. Vamos juntinhos abrir aquela clareira na psicosfera. Prestemos atenção. Você está entrando na Aldeia Felicidade, conhecendo e vivendo os potenciais do amadurecimento. Uma proposta universalista de luz. Uma nova escolha ao seu alcance. Você Nosso querido Adriano, muito bom dia, Adriano. Muita paz para todos. Uma feliz Páscoa aí para toda a família. Saudades desse grande amigo. Um abraço, Adriano. Fique com Deus. Música cheia de alegria. Valeu, Adriano. Feliz domingo para vocês também. Muita paz para todos aí. Obrigado por estar com a gente mais uma vez. Nosso querido Zé Carlos Raul Medina, nosso Zé da Mecha. Bom dia, Zeca. Feliz Páscoa a todas. Valeu, Zé. Beijo grande para ti e para toda a família. Feliz Páscoa. Valeu, Adriano. Muita paz para todos aí. O programa está só começando. Vamos compartilhar. Nossa querida Inês com a gente. Bom dia, abençoado domingo de Páscoa. Valeu, Inês. Beijão para toda a família. Era o que eu queria. Maior do que eu podia. Nossa querida Lúcia Marques Bagatim lá em São Paulo também nos ajudando. Feliz Páscoa, Lúcia. Beijão aí pra toda a família. Bom dia, Zeca. Valeu. Beijo grande, Lúcia. Nossa querida Tati Cestari também com a gente. Trabalhadora do bem. Valeu, Tati. Beijo grande aí pra toda a família. Feliz Páscoa. São incertos. Passando meio rápido aqui, queremos agradecer sempre essa luz. Abrimos juntinhos aquela clareira na psicosfera. Vamos trazer Jesus para o nosso coração, para dentro de nós. Bom dia, Zeca. Feliz Páscoa para você e família. Para você também, Tati. Muita paz, um beijo aí para toda a família. Vamos nos concentrar um pouquinho mais. Vamos pensar em Jesus, nossa mãe querida. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, que nos proteja, que todos tenhamos a feliz Páscoa, que essa luz se estenda por todo o planeta. Nosso Juarez Pintarelli também com a gente. Feliz abençoado domingo de Páscoa a todos. Valeu, Juarez. Beijão aí pra Neide e pra toda a família. Feliz Páscoa. Valeu, Lúcia. Vamos lá, então. Que Deus nos envolva a todos nesse momento importante. O domingo está só começando, a página está em branco. Possamos chegar ao final dela, ao dele, e não termos do que nos arrepender. Vamos pedir essa proteção e esse amparo. Vamos trabalhar os nossos pensamentos. Descarga virtual, lembra da Nevane? Pensamentos ruins, às vezes tenebrosos, pensamentos tristes. Vamos puxar a descarga, trocá-los por pensamentos positivos. Vamos trazer essa energia para o nosso coração, iluminar a nossa casa, o nosso lar. Vamos potencializar esse sentimento, direcionando para as pessoas que precisam, nossos entes queridos, aqueles que a gente não gosta muito também. É a energia sendo renovada. Nossa querida Sônia Antunes de Souza com a gente. Bom dia, amigo. No outro domingo de Páscoa a você e sua família. Valeu, Sione. Beijo grande, muita luz para todos. Feliz Páscoa. Todos que nos acompanham nesse momento importante. Jesus conosco, o amigo incondicional de todas as horas. Jamais se afastou da terra, está conosco. É o governador espiritual do orbe. Ele e sua equipe, assim como Ismael, mentor espiritual do Brasil,
também nos ajudando. Tudo no tempo certo. Vem abrindo também aqui para Cretina FM 98,3 e Rodeio Santa Catarina. Nossa Ana Nazato Leite, bom dia, feliz Páscoa. Valeu, Ana. Beijo grande para toda a família. Vamos lá, então. Nosso querido Fabiano Ferreira com a gente, bom dia, feliz Páscoa. Valeu, Fabiano. Muita paz aí para toda a família. A Cretina FM convida você a elevar ainda mais seus pensamentos, a sublimar ainda mais seus sentimentos. Vibremos em prol do nosso planeta. Sejamos a união de um só pensar, o amor, a união de um só sentir, o amor. Nossa saudação a você, nosso querido ouvinte, a você, nossa querida ouvinte aqui da Cretina FM. Nossa saudação a vocês do Facebook, que já estão conosco um pouquinho mais de tempo, uma equipe muito grande já nos acompanhando aí por todo o Brasil, né, nesse momento importante. Uma feliz Páscoa, uma luz maior com a presença de Jesus em nossos corações. Jesus, o governador espiritual do planeta, nosso amigo incondicional de todas as horas, a serviço de Deus nosso Pai, nosso irmão mais velho, que está conosco há tanto tempo, né? O único espírito puro que esteve na Terra. Então nós estamos caminhando, trilhando esse caminho. Podeis fazer o que eu faço e muito mais, disse Jesus. Deus também está no caminho do progresso, da evolução, né? Apesar de já ser um espírito puro, também está crescendo, né? O único não é ser, né? Mas quem não precisa evoluir mais é Deus nosso Pai, a perfeição absoluta. Todos chegaremos à perfeição relativa. Então é importante que tenhamos essa concepção, essa certeza, né? O caminho se dá a aproximação de Deus nosso Pai e, por consequência, da felicidade plena, depende de cada um de nós. Nós temos alguns materiais bem especiais hoje. Eu gostaria de falar um trechinho bem curtinho aqui que fala justamente dessas possibilidades que nós temos de nos reunirmos com o Cristo, de aceitarmos algumas coisas que a gente não pode mudar, né? Então a resignação ativa não é inércia, mas aceitar o inevitável sem revolta, entendendo que a prova é necessária para o progresso espiritual. Consolação da consciência, a certeza de ter agido bem e a fé no futuro proporcionam força mesmo na dor. Finalidade do sofrimento? Muitos males são expiações ou provas escolhidas pelo Espírito antes de reencarnar para seu aprimoramento. Nosso queridos Ni, Joselyn, nosso Ni, bom dia, Zeca, feliz Páscoa para vocês também, Ni. Beijão aí para toda a família, né? Então as coisas que nós passamos, deixa eu ver aqui só o som. Uma pequena dificuldade aqui na parte técnica, né? Mas justamente isso, nós não passamos pelo que não precisamos e, como diz Paulo de Tarso, tudo concorre para o nosso bem. Então vamos elevar os nossos pensamentos e agradecer até os momentos mais tristes. Eu lembro de uma palestra do Divaldo há muitos anos, né? Ele retornou à parte espiritual em fevereiro de 2025, faz um ano e pouquinho, né? Com 98 anos. Um espírito completista com certeza. Então ele dizia assim que ele sempre orava agradecendo pelo que lhe acontecia de bom. Joana de Ângeles, a mentora espiritual, disse: Divaldo, e as coisas que não lhe acontecem de ruim, você já agradeceu? Então ele dizia: então, eu oro agradecendo pelo que me acontece de bom, pelo que não me acontece de ruim. E numa palestra nos Estados Unidos ou na Inglaterra, ele se encontrou com uma senhora que, ela ouviu essas palavras dele e disse: Divaldo, eu também agradeço pelas coisas ruins que me acontecem, né? E conversaram os dois justamente sobre isso, porque, como diz Paulo de Tarso, tudo concorre para o nosso bem. Então, se alguma coisa ruim nos acontece sob o nosso ponto de vista ainda muito materialista, é claro que está contribuindo para o espírito. Alguns sofrimentos que são inerentes ao nosso estágio evolutivo nos acontecem quase que rotineiramente. Ninguém é feliz na Terra. Eu e o Cid lemos a semana passada a questão 921, que falava justamente da felicidade plena, que ainda a Terra não comporta. Mas podemos ser tão felizes quanto ela comporta. Depende de cada um de nós. Então essa é a nossa caminhada, essa alegria de contarmos com a presença de Jesus, o amigo incondicional de todas as horas, e principalmente nesse dia de Páscoa, né? Um dia muito especial em que muitos bilhões de terráqueos festejam, celebram. Não é festejar, não é a palavra, fala celebrar.
Então vamos trazer Jesus para pertinho do nosso coração e com certeza, através da resignação ativa, sermos mais fiéis nessa caminhada de aproximação com o Pai, nessa conexão com Deus, nosso Criador, e sermos mais felizes, apesar desses entraves que, sob a nossa ótica materialista, são problemas. Hoje compreendemos que são oportunidades de evolução e elas acontecem, como falei, no nosso cotidiano, elas se apresentam como uma forma de nos acordar e nos dizer, epa, esse não é o caminho. Falamos aqui do planejamento reencarnatório, então veja bem que está conosco. Espíritos simpáticos, espíritos familiares, espíritos construtores, tudo nesse planejamento para que a nossa reencarnação dê certo. A maioria delas nós falhamos. Estamos aqui de novo por causa disso, né? E teremos outras tantas a fim do burilamento, do aperfeiçoamento do espírito. Mas aí está uma grande coisa importante agora. Essa transformação do planeta Terra, de provas e expiações, para a regeneração. Não é que o mal vai acabar, mas o bem prevalecerá. O contrário de agora, né? Então nós teremos em momentos difíceis ainda, e segundo o nosso querido Chico Xavier, por 7.000 anos, ou seja, em torno de 70 séculos, aí sim adentraremos um mundo ditoso ou feliz, em que o mal não tem mais presença. Com a graça de Deus estaremos aqui, porque o planeta de onde a maioria de nós, que estamos terráqueos, viemos, no mesmo processo, há 7, 8, 10, 12 mil anos, né, já é um planeta ditoso e feliz. Então nós não temos ainda envergadura moral para regressar para lá, mas estamos trabalhando para isso, né? Então esse é o propósito quando diz, fala, vou enviarei outro Consolador, a fim de que eu fique convosco eternamente, que é o Espírito de verdade, que é o Espiritismo, é o Consolador prometido por Jesus, que nos esclarece tudo, absolutamente tudo, até o ponto de vista que nós conseguimos entender hoje, né? Nós que Valveri Tessoni com a gente, bom dia, Valveri, feliz Páscoa para toda a família, né? Então, ele está chegando em todos os momentos. Só do nosso querido Chico temos 550 livros, do Divaldo, que eu acabei de falar há pouco, temos 300 e poucos, né? Carlos Bacelli, mais 300, mas temos assim muitos livros com as instruções do mais altos materializadas, para que nós, que estamos terráqueos, não precisamos passar pelos males, né, que podem ser evitados. Então nós temos essa caminhada pela vontade, nos apresentarmos a Jesus, assim como apresentar nossos entes queridos, né, nossos rebentos, nossas crianças mais cedo, né? Nosso querido Valdemar, que bom dia, Zeca, feliz Páscoa para todos. Valeu, Dúvida, para vocês e para toda a família também. Beijo grande no coração. E é isso que nós estamos compreendendo. Vou liberar outro Consolador e ele está conosco. Por quê? Porque ainda precisamos de consolo. Nosso querido Fábio, o Fábio Ismael com a gente, bom dia, feliz Páscoa a todos. Valeu, Fábio, muita luz para todos aí, uma feliz Páscoa, né? Então nós estamos caminhando. Essa semana, Marisley, né, que é a mãe da Ágata e sogra do Neto, que está meu filho nessa encarnação, colocou um texto no grupo que eles têm lá em Balneário Pissarros, que nós acompanhamos também, e fala justamente disso, da nossa decisão em seguir Jesus. O chamamento foi feito, né? Vários chamados, poucas pessoas que atendem esse chamado, mas está feito. A todos os momentos, Jesus está nos chamando. O que está faltando para seguir esse caminho? Amai-vos, instruí-vos, disse o Espírito de verdade, também a serviço de Jesus, que é João Batista. Do lado de cá, João Evangelista, como Allan Kardec, que depois renasceu entre nós em 1910, como Chico Xavier. Então, espíritos nobres que estão trabalhando a serviço de Jesus, de Deus nosso Pai, por todos nós. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, e disse-lhe, segue-me. E levantando-se, o seguiu. Está em Marcos capítulo 2, versículo 14. É interessante notar que por todos os recantos onde Jesus deixou o sinal de sua passagem, houve sempre grande movimentação no que se refere ao ato de se levantar e seguir. André e Tiago deixaram as redes para acompanhar o Salvador. Mateus levanta-se para segui-lo. Os paralíticos que retomam a saúde erguem-se e andam. Lázaro atende ao chamamento e se levanta do sepulcro. Em dolorosas peregrinações e profundos esforços de vontade, Paulo de Tarso procura seguir o Mestre Divino entre açoites e sofrimentos, depois de haver levantado as portas de Damasco. Numerosos discípulos do Evangelho, nos tempos apostólicos, acordaram de suas noites de ilusões terrestres, ergueram-se para o serviço da redenção e demandaram os testemunhos santificados no trabalho e no sacrifício.
Isso constitui um acervo de lições muito claras ao espírita e ao cristão religioso dos últimos tempos. A maioria dos cristãos vai adotando em quase todos os seus trabalhos a lei do menor esforço. Muitos esperam pela visita de Jesus no conforto das poltronas acolhedoras. Outros fazem preces por intermédio dos discos, aos que desejam comparar a tranquilidade celeste com as espórtulas generosas, como também os que, sem nenhum trabalho em si próprios, aguardam intervenções sobrenaturais dos mensageiros do Cristo pelo bem-estar de sua vida. Pergunta a ti mesmo se estás seguindo a Jesus ou apenas as normas do culto externo do teu modo de filiação ao Evangelho. Isso é muito importante, porque levantar e renovar-se ainda é o nosso lema. Esse trechinho final eu vou repetir para vocês. Valeu, Lúcia. A Marceli Zermian também com a gente. Marceli, bom dia, flor do dia. Beijão e feliz Páscoa para todos. Pergunta a ti mesmo se estás seguindo a Jesus ou apenas as normas do culto externo do teu modo de filiação ao Evangelho. Isso é muito importante, porque levantar e renovar-se ainda é o nosso lema. É o lema de nosso mestre Guia Jesus. Nossa querida Cookie, a Regina com a gente. Bom dia, Zeca, tudo bom? Feliz Páscoa para vocês também, Cookie, nossa querida Regina. Muita luz, a Fefe Copo, seu Hélio e o Cláudio, beijo grande, minha irmã. Félia, muita paz, feliz Páscoa. Valeu, Marceli, muita luz para todos aí. Que Deus nos envolva a todos, né? Então depende de nós, depende da nossa vontade. Levantarmos e seguirmos Jesus. Não existe outro caminho para a felicidade, né? Estamos mostrando isso há tantos anos. Estamos acordando, sim, ainda que meio sonolentos, né? Mas estamos caminhando para a redenção, porque não existe outra forma de sermos felizes a não ser optarmos por trabalharmos, por minorarmos o sofrimento de quem esteja ao nosso lado, ou seja, fazê-los mais felizes. A partir desse momento nós compreendemos que a nossa situação na Terra não é de resignação passiva, mas essa resignação ativa de colaborarmos com Jesus apesar das nossas dificuldades, né? Termos em nosso coração que somos cidadãos do universo, nós somos espíritos imortais, que estaremos fazendo daqui 1 bilhão, 2 bilhões de anos, como Jesus, a caminho da perfeição relativa. Jesus é o único espírito puro que está entre nós e está evoluindo ainda. Como falei, o planeta em que ele viveu como nós vivemos hoje já nem existe mais, virou poeira estelar. Nosso querido Luiz Carlos Dematei com a gente. Bom dia, Luigi. Muita paz para ti e para toda a família. Feliz Páscoa para todos. Então essa é a nossa oportunidade de nos reconhecermos como filhos de Deus, nosso Criador, nosso Pai. Isso está caminhando nosso lado a lado. Estamos acordando para isso. Manda feliz Páscoa para o neto Júlio César. Deixa eu ver aqui, Marceli. Júlio César e o Felipe, povo, estão aqui comigo. Então, Júlio César e o Felipe, beijo grande no coração. Feliz Páscoa para vocês. Valeu, Marceli. Beijo grande para ti e para toda a família. Obrigado por estarem com a gente e mostrando o programa para eles, né? Porque eu comentei aqui, veja como é importante apresentar Jesus para as crianças mais cedo. Nós, no nosso estudo da semana, falamos justamente disso. Porque o nome dele completo eu não vou lembrar, mas Noronha, ele faz palestras no Brasil todo e após tem a sessão de psicografia. Então, de 100 famílias, às vezes escritas, 6, 7 famílias recebem, né, o contato do filho, da filha, dos entes queridos que retornaram à parte espiritual. E não consola só aquelas 6, 7 famílias, mas as 100 famílias, 150 famílias que estavam presentes, têm a confirmação que a vida continua. E numa dessas sessões de psicografia, adentrou o recinto um adolescente desencarnado, de shorts, sem camisa, e pediu: o senhor pode dar um recado para todos eles, para esses pais, né? Porque eu gostaria que eles soubessem que se Jesus tivesse sido apresentado para mim mais cedo, eu não teria adentrado o mundo das drogas. Com 10, 11 anos já me tornei um drogado, comecei a comercializá-la e muito cedo também fui baleado. Desencanei e tenho consciência do que eu poderia ter feito se tivessem apresentado Jesus mais cedo para mim. Então façam isso, não tenham vergonha de mostrar Jesus, façam o Evangelho no Lar. Eu sempre comento aqui do Evangelho no Lar, que é uma campanha permanente da Federação Espírita Brasileira, de tão importante que é. Então é um dia fixo, pelo menos, num horário fixo. As equipes espirituais do Evangelho estarão conosco, são muito mais disciplinadas do que nós e estarão conosco naquele momento, para nos reabastecer das energias do mais alto, para iluminar o nosso ambiente, né? O que nós impregnamos, que às vezes não é tão bom nas nossas paredes, nas nossas camas, no nosso sofá, para limpar esse ambiente, mas também alguns espíritos
que são levados para as áreas de refazimento nesse momento importante. Olha quanta coisa que acontece numa oração de 15, 20 minutos, mas que seja constante. Um dia fixo por semana, em horário fixo. Eu dou um exemplo. Todo dia eu faço evangelho, né? Mas quarta-feira à noite, às 7h30, e domingo, daqui a pouco, às 11 horas, tem o evangelho completo. Então, as minhas orações são direcionadas, claro, pedindo a proteção para que transforme o meu lar num santuário, e é isso que acontece, se transforma numa redoma. Espíritos às vezes querem adentrar e não conseguem, é como se tivesse um vidro muito forte, levam choques de vulto e não conseguem adentrar nosso lar. A oração faz isso, é muito importante. Deixa eu ver aqui. Nossa querida Neizemar com a gente, bom dia, bom domingo, valeu Neizemar. Beijão aí para toda a família, uma feliz Páscoa. Que essa luz possa tocar o coração de todos que estamos juntinhos agora. Vamos abrir aquela clareira na psicosfera, sentir Jesus com as suas mãos sobre o nosso Brasil. Nosso Brasil precisa, estamos numa situação muito, muito delicada, mas o planeta está passando por perturbações. E eu lembro de Allan Kardec, que disse que o mal teria que chegar ao seu ápice para que a humanidade sentisse necessidade do bem. Chegamos lá, a separação do trigo e do joio está acontecendo. Por isso eu tenho um texto bem legal aqui que fala sobre justamente essa transformação do planeta Terra. Deixa eu ver se dá para fazer nesse minuto. Acho que dá, vamos ver. Quero apresentar para vocês que estamos falando nisso há muito tempo. Desde a Segunda Guerra Mundial se acentuou esse processo, desses nossos irmãos que se comprazem no mal, que são encaminhados para um planeta primitivo. Chico Xavier já convenceu o nosso querido Geraldinho Lemos Neto essa existência de um planeta primitivo, que a ciência está chegando lá também, e ele inclusive chamou de Quiron, ou Quiron, destinado a receber espíritos ainda comprometidos com o mal. Nosso querido Pedro da Silveira também com a gente. Bom dia, Pedro, muita paz para todos aí, uma feliz Páscoa. Obrigado por estar com a gente nesse momento importante. Desde a Segunda Guerra Mundial, esses espíritos que insistem em práticas nocivas, após diversas reencarnações, têm sido enviados para lá. Aqui deixa eu fazer entre parênteses, porque eu lembro que numa conversa de Chico com a grande amiga dele lá em Sacramento, ele disse que depois da noite acordou de manhã, ele disse: você ouviu os choros, as lamentações dessa noite de alguns de nossos irmãos? Ele disse: não, Chico. Ele disse: são nossos irmãos que por enquanto estão na Lua e que serão encaminhados para esse planeta primitivo. Então veja bem como é importante essa noção. Pois, para entendermos o que Chico sentia, é saber que depois de Jesus, João Batista é o espírito mais elevado que esteve entre nós. As reencarnações dele apontam para isso. Platão, João Evangelista, Francisco de Assis, Allan Kardec, Chico Xavier, mas entre tantas outras, Jan Hus, também Santo Antão, São Gastão. Veja o trabalho desse espírito a serviço de Jesus e por nós. Então ele tinha essa sensibilidade. E orando por eles, claro. Chico explicou que esses exilados não vão por castigo, auxiliando os quirianos, se for esse planeta, é claro, às vezes dividem alguns planetas primitivos, a evoluírem, ao mesmo tempo em que encontram em Quiron um ambiente compatível com as suas necessidades evolutivas. Porque nós sabemos hoje que esse planeta tem as mesmas características do planeta Terra, mas é muito maior. Assim, colaboram de forma intuitiva, levando consigo o conhecimento adquirido na Terra, enquanto passam por provas necessárias à sua transformação. Entre os espíritos encaminhados para lá, podemos dizer então assim, esses que se comprazem no mal, mas para termos uma ideia, traficantes de drogas, armas e pessoas, corruptos, assassinos, contumazes, líderes que fomentam guerras e vícios que prejudicam a coletividade. Esses irmãos, apesar de suas faltas, continuarão sua jornada rumo ao progresso, ainda que em outro cenário. Nosso querido Lilo, meu primo lá da ONG Transformação Diamantino, no Mato Grosso. Feliz Páscoa, primo, e toda a sua família e ouvintes. Bom dia, valeu, Lilo. Beijo grande aí para ti, uma feliz Páscoa. Nosso querido Jédio Rosa também, José Alcir Rosa, sempre com a gente. Jédio, uma feliz Páscoa para todos. Obrigado por fazerem parte, mais uma vez, do programa Aldeia Felicidade. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores: o reino do bem poderá um dia realizar-se na Terra? A resposta obtida corrobora com a tese de nosso querido Chico Xavier. Eles irão para mundos novos, menos avançados, desempenhar missões punitivas para seu próprio adiantamento e de seus irmãos mais atrasados. Nessa exclusão de espíritos da Terra, transformada, não percebeis a sublime figura do paraíso perdido? E a chegada à Terra do homem em semelhantes condições, trazendo em si
o germe de suas paixões e os traços de sua inferioridade primitiva, a figura não menos sublime do pecado original? Veja, o paraíso perdido, né? Então nós, que já estávamos no planeta que estava adentrando o mundo de regeneração, estávamos como esses nossos irmãos, contumazes no mal, viemos para cá, há 7, 8, 10, 12 mil anos. Aí não tem achismo, não tem ficção. É a luz divina tocando os nossos corações para que compreendamos que nós temos que desempenhar o nosso papel. Eu quero ficar na Terra por enquanto, gostaria de voltar ao meu planeta de origem, mas não tenho hierarquia moral, não tenho capacidade, talvez, cognitiva, de compreender como é um estágio de um planeta ditoso e feliz. Então quero ficar na Terra, porque daqui 7 mil anos, ela também será um planeta ditoso e feliz, né? Nós estamos nessa caminhada. O pecado original, sob esse ponto de vista, se refere à natureza ainda imperfeita do homem. A Terra caminha para um futuro de regeneração. Chico Xavier, orientado por seu então mentor Emmanuel, revelou que a partir de aproximadamente 2057, os espíritos não fixam a data, mas tem uma caminhada, né? A Terra reingressará em sua fase regenerativa, onde o bem prevalecerá. Ainda existirá o mal, porque estamos adentrando o mundo de regeneração. Então, logicamente, que daqui 2, 3 mil anos, já na metade do caminho, já estaremos muito melhores e o mal terá praticamente desaparecido. Nosso querido Délcio Silvestre Bertoldi, Feliz Páscoa, Zeca, para ti e para toda a família. Valeu, Délcio. Beijão para ir para toda a família, uma Feliz Páscoa. É um convite para que todos cultivemos o amor, a caridade e a paz, sintonizando com essas novas vibrações que já começam a se manifestar. O futuro é promissor para aqueles que buscam crescer e contribuir com a harmonia do planeta. Como falei, não tem nada de ficção, mas é relativamente importante em nossos corações, porque nós compreendemos o porquê de estarmos aqui. Bom, a música especial, vamos tocar aqui para vocês. Você será um anjo? Com certeza, todos seremos. Presta atenção nessa música. Bezerra de Menezes. Nosso querido Luizinho Gadotti com a gente. Luigi, bom dia, Feliz Páscoa. Muita luz para todos aí. Valeu, Diádio. Qual de nós não tem nenhum defeito? Que a luz se sobressaia, né? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos Mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos. Nosso querido Gelindo Luca, bom dia, amigo. Feliz Páscoa para você e sua família. Para vocês também, Gelindo. Feliz Páscoa para toda a família. Obrigado por estar com a gente aqui mais uma vez. E assim será. A felicidade só começa Presta atenção. quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou: Sede perfeitos. e nos ensinou esta lição, Coisas boas dentro de casa. que somente o amor será eterno. Ele está a nossa salvação. É do átomo ao anjo, ao arcanjo. E a todos nós
seremos anjos. Nosso querido Carlinhos, escrito com a gente. Bom dia, feliz Páscoa. Valeu, Carlinhos. Beijão aí pra toda a família. Nós seremos anjos. Da onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Transformação começou. Vamos trabalhar e acreditar. E no futuro nós seremos anjos. No planeta onde o amor, unicamente o amor, Há de reinar. E assim será. A construção é por nossa conta. A transformação do planeta por nosso mestre guia Jesus, o governador espiritual do orbe. Agora a transformação interna, essa aqui, ó. Em cima do muro, é das trevas, né? Passamos a nossa parte. E assim será. Aldeia Felicidade. Preparando aqui já para mensagem do Divaldo Pereira Franco, um intervalo bem curtinho. Vamos ver aqui. Isso. Então isso que nós falamos em coisas boas dentro de casa é para isso, para impregnarmos o nosso lar, as nossas dependências, nossas paredes, nosso sofá, nossa cama com energias boas. Nosso querido Ivonete com a gente. Ivonete, um beijo grande para ti e para toda a família. Feliz Páscoa. Valeu, Ivonete. Muita paz para todos. Obrigado por estar com a gente mais uma vez. Tem muitos amigos que passaram aqui, eu não consegui anotar. Eu sempre comento, depois eu quero olhar um por um, porque é importante essa vibração, essa energia que nós trocamos todos os domingos, né? O programa Aldeia Felicidade, nesses seus 17 anos de caminhada, fez muitos amigos pelo Brasil todo, né? Alguns até de fora, de vez em quando entram com a gente aqui. Então isso é importante, porque o que a gente traz para cá vem do mais alto, muito mais alto. Irmãos nobres a serviço de Jesus e foram materializados aqui por nossos irmãos como Chico, como Divaldo e tantos outros, né? Muita coisa boa chegando. Vamos lá então? Dia às 14 horas, música gaúcha de qualidade. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Alegria E ação. Alegria e ação. A alegria espontânea, que decorre de uma conduta digna, é geradora de saúde e bem-estar. O homem que executa com prazer os seus deveres e sabe transformar as situações difíceis, dando-lhes cor e beleza, supera os impedimentos e facilita a realização de qualquer empresa. Valeu, Gilmar, bom dia. A alegria, desse modo, resulta de uma visão positiva da vida, que se enriquece de inestimáveis tesouros de paz interior. Viver deve ser um hino de júbilo para todos quantos se movimentam na terra. Oportunidade superior de ascensão pode ser considerada uma bênção de alto porte, que somente uma conduta jubilosa e reconhecida pode exteriorizar como forma de gratidão. Quanto faças, realiza-o com alegria. Põe estrelas de esperança no teu céu de provações e rejubila-te pelo ensejo evolutivo. Abre-te a outros corações que anelam por amizade e aumenta o teu círculo de companheiros, transmitindo-lhes as emoções gratas no ato de viver. Qualquer ação inspirada pela alegria torna-se mais fácil de ser executada e aureola-se da benéfica luz do bem. Nem sempre é o fato em si o grande problema, mas o estado de ânimo e a forma de o encarar por aquele que o deve enfrentar. Coloca o toque de alegria nas tuas realizações e elas brilharão, atraindo outras pessoas
que se sentirão comprazidas em poder ajudar-te, estar contigo, participar das tuas tarefas. O Evangelho é uma boa nova de alegria, pois que ensina a superar a dor, a sonda da saudade e aclara o enigma da morte. Neste, como em todos os teus dias, se alegre, demonstrando gratidão a Deus por estares vivendo. Programa Aldeia Felicidade. Apresentação: Zeca Grava. Voltando também aqui para a Crentina FM. Voltando depois dessa mensagem tão especial do nosso querido Divaldo Pereira Franco, nesse momento importante, nosso querido Belo dando um recado para todo mundo. Deixa eu ver aqui, Belo. Nosso querido Belo está lá em Araranguá, manda um beijo para Dona Maria, Socorro, também a Sara e o Zeca. Belo, beijo aí, com muita saudade desse grande amigo de longa data, muita paz para todos, uma feliz Páscoa para todos vocês, né? Queremos sempre agradecer nessa presença de tantos amigos que, espalhados pelo Brasil todo, sempre nos acompanham nesse momento importante. Então, essa energia que vai chegando, que nós vamos trocando, que nos dá sustentação nesses momentos também de fortalecimento. Porque é isso que acontece, quando nós nos preparamos para fazer alguma coisa boa, primeiro nós absorvemos esses ensinamentos. Depois a gente leva, certo, com algumas limitações, tanta coisa boa, né? Por isso que eu sempre friso aqui, que eu procuro ler um pouquinho mais, para não perder nenhum desses conteúdos, né? Que a gente acaba perdendo. Essa semana, no nosso estudo de quinta-feira, eu li um texto bacana do nosso querido Vanderlei de Oliveira, um grande trabalhador do bem, né, que eu conheço há muitos anos, desde a Rádio Boa Nova, né, e ele mora em Belo Horizonte, mas faz os trabalhos no Brasil todo. E eu quero ler um texto que ele colocou nas redes sociais. Veja como é legal. Também tem gente falando bem de você pelas costas. Nossa, Elizabeth está com a gente. Bom dia, feliz Páscoa, Elizabeth. Beijão para toda a família. Também tem gente falando bem de você pelas costas. Tem gente que sorri só de lembrar de você. Existem pessoas que agradecem a Deus por ter te conhecido. Pessoas que guardam com carinho tudo o que você fez por elas. Muita gente se inspira em como você enfrenta a vida. Também tem gente que se sente acolhida só de ouvir a sua voz. Olha que texto legal, né? Porque nós estamos acostumados a ouvir que tem gente falando mal pelas costas. Aqui um texto totalmente contrário. E nós, logicamente, que nós semeamos muitas coisas, não empregamos tão bem o nosso tempo, mas também inequivocadamente também semeamos o bem. Somos luz, somos sombra, então estamos trabalhando porque a luz se sobressaia, né? É esse o caminho. Nós que Judite de Souza Soares com a gente, Judite também, amiga de muitos anos, né? Beijão para ti e para toda a família, muita paz para todos, uma feliz Páscoa. Então nós estamos caminhando para sermos exatamente isso aqui. Nós falamos antes dessas aflições, do que nos acompanha ao longo do tempo, e nós temos um texto maravilhoso no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala justamente das aflições. Falamos também da resignação ativa. Isso é importante, né? Que tenhamos em nosso coração essa possibilidade redentora de nos conectarmos com o mais alto nesses momentos um pouco mais difíceis. Olha, Judite, feliz Páscoa para todos vocês também. Então temos o texto, quando fala em aflição, nós não passamos pelo que não precisamos. Tudo que nos acontece é consequência do que nós semeamos. Então, se nós olharmos ao longo desta existência e não encontrarmos as causas por que nós passamos hoje, vamos nos reportar às existências anteriores. Tudo no tempo certo, quando temos ombros fortes, então nós recebemos a lição. E podemos, com a resignação ativa, né, debruçarmos-nos sobre o que nós chamamos de problema, que são essas oportunidades de evolução, e galgarmos os degraus de aproximação com o Pai, compreendendo a lição e não tendo que passar pela mesma coisa novamente. Nós sempre falamos aqui que uma pessoa inteligente aprende com os próprios erros, mas uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros, né? Por isso nós temos tanto ensinamento. Por isso que nós repetimos aqui todos os domingos, todos os dias para quem a gente se encontra, um ensinamento maior do Espírito Verdade. Primeiro, amai-vos. Segundo, instruí-vos. Porque nós começamos a absorver esse cabedal de ensinamentos do mais alto, à frente sempre nosso mestre e guia Jesus, e começamos a colocá-lo em prática, aos pouquinhos. A natureza não dá saltos, nós também não. Então assim, nós vamos reescrevendo a nossa história e, por consequência, a colheita lá na frente.
Quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, deve-se-lhe buscar a causa numa vida anterior. Nossa querida Cida com a gente, a Cida, o nosso querido Cláudio Heavely, beijo grande. Valeu, Cida. Feliz Páscoa para todos vocês aí. Tudo aquilo que se dá o nome de caprichos da sorte, mas não é do que o efeito da justiça de Deus, que não inflige punições arbitrárias, pois quer que a pena esteja sempre em correlação com a falta. Sempre comento aqui, vocês vão lembrar, que nós vemos injustiças na terra todos os dias, mas podemos ter certeza, nenhum injustiçado. Senão Deus não seria Deus, não teria nem por que Deus existir. Assim como a reencarnação, a maior demonstração do amor de Deus, que sem a reencarnação não tem a menor possibilidade de existir um Criador. Não tem nem por que Deus existir. A reencarnação explica tudo o que passamos, as diversidades, as anomalias, as dificuldades que algumas pessoas têm mais que as outras, né? E não é porque estão bem agora, talvez numa situação abundante, né, que não passaram isso lá na frente. Depende do que estiverem fazendo com que Deus lhes outorgou nesta existência. Está servindo para alguma coisa de bom? Tem pessoas sendo beneficiadas que precisam dessa ajuda? Então, esse é o caminho. Eu tenho, está sobrando, posso ajudar? Vou ajudar. Tenho força? Posso ajudar? Vou ajudar. Tenho inteligência? Posso ajudar? Vou ajudar. Porque se a gente não usar tudo que nós temos, nós viremos sem. Né? Nossa querida Iraide Grave, minha prima, bom dia de Páscoa, prima, abençoada semana. Valeu, Iraide. Beijo grande no coração. Se por sua bondade lançou um véu sobre os nossos atos passados, por outro lado nos aponta o caminho dizendo: quem matou a espada, pela espada perecerá. Palavras que se podem traduzir assim: a criatura é sempre punida por aquilo em que pecou. Se, portanto, alguém sofre o tormento da perda da vista, é que esta lhe foi causa de queda. Talvez tenha sido a de que outro perdesse a vista, de que alguém haja perdido a vista em consequência do excesso de trabalho que aquele lhe impôs, ou de maus tratos, de falta de cuidados, e de muita coisa, né? Nesse caso, passa ele pela pena de talião. É possível que ele próprio, tomado de arrependimento, haja escolhido essa expiação, aplicando a si essas palavras de Jesus: se o teu olho for motivo de escândalo, arranca-o. Texto curto, mas que serve para abreviarmos o nosso colóquio com o Criador, né? Para que nos aproximemos mais de Jesus e de Deus nosso Pai, colocando-nos à disposição para sermos mais úteis na seara do amor, da fraternidade, da paz, da luz, né? Levando isso aos que estejam ao nosso lado, minorando os seus sofrimentos, fazendo-lhes mais felizes, com uma palavra, com um abraço forte, com um sorriso apenas, e que em muitas oportunidades evita-se um suicídio. Então nós estamos preparados para isso? Às vezes alguém na nossa família está precisando de ajuda, mas nós, na nossa correria, não conseguimos enxergar, né? Nós, apontamos, inclusive, para algumas dificuldades que ele tem, sem entrever que talvez lá no seu âmago tenha alguma coisa fazendo-lhe sofrer muito mais. Então vamos perguntar, vamos questionar, vamos orar, façamos o Evangelho no lar. Isso talvez seja, eu sempre digo aqui, de tudo que eu falei, o mais importante, o conselho mais importante que eu posso dar e que vem do mais alto, é de fazer o Evangelho em família. Chame como quiser, culto, Evangelho, né? Orações em família, mas faça, e pelo menos uma vez por semana, num horário fixo, porque a equipe espiritual do Evangelho também estará com vocês. Eu lembro sempre aqui, eu faço questão de frisar, alguns já ouviram isso algumas vezes, alguns talvez ouçam pela primeira vez. Na primeira visita que André Luiz, depois de recuperado, fez ao orbe terreno, saiu de nosso lar para vir para cá, para aprender alguma coisa, nas oficinas aqui da Terra, né? Ele com seus instrutores, ele viu uma luz muito forte em sentido vertical, tomando proporções inimagináveis. Ele questionou os seus instrutores, o que era aquela luz? Né? Eles não responderam, apenas sinalizaram que explicariam, que ele mesmo viria o que estava acontecendo. E chegando ao orbe, num prédio lá de muitos andares, no seu 12º, 13º andar, viu uma senhora, uma viúva, fazendo o Evangelho no lar, que iluminava o prédio todo. Essa energia ia para todos aqueles moradores. Assim acontece num bairro. Por isso que eu sempre falo, não fazer o Evangelho no lar não é egoísmo. Se eu sei que ilumine as mentes dos corações ao meu redor, iluminam meus vizinhos, parentes e amigos, não é egoísmo não fazê-lo. Então o que custa para nós, com tantas horas na semana, dedicarmos-nos aí em 15, 20 minutos ao Evangelho no nosso lar, que transforma a nossa casa numa fortaleza, numa redoma. Espíritos, às vezes, não com boas intenções, não conseguem adentrar no nosso lar, porque essa energia não deixa. E aqui não tem nada de ficção,
Isso é Deus nosso Pai nos mostrando o caminho da felicidade. Nosso querido Edu Araújo Lemos Júnior, quanto tempo, tio Edu? Bom dia, tio Zeca, feliz Páscoa a todos. Para vocês também, Edu, muita paz aí para todos, né? Deus ilumine com força. Obrigado por estar com a gente aqui mais uma vez. Saudades desse grande amigo também, né? Então, isso aí, tudo é por nossa conta. O Evangelho no lar também. Ah, meus familiares não querem fazer? Faça sozinho, né? Quer usar o Evangelho segundo o Espiritismo? Use. Quer usar a Bíblia? Use. Quer usar outro livro? Use, não tem problema nenhum. O importante é aquela conexão com o Pai. Porque usando o Evangelho segundo o Espiritismo, nós teremos as explicações do Evangelho. Literalmente falando, como Jesus queria nos mostrar. Ali estão as explicações claras dos emissários divinos. De alta hierarquia moral, como eu sempre falo, chegando bem pertinho de nós, através da materialização dos seus ensinamentos. Está chegando para nós, está à disposição de graça. Sempre comento aqui, você também vai lembrar, a nossa biblioteca, daqui a pouco nós temos o Evangelho lá na Casa Espírita, às 9h30, a biblioteca pequenininha. Mas tem estudo para mais de 100 anos, isso eu garanto, né? Se quiser se dedicar a estudar, tem estudo para mais de 100 anos. Falamos sempre dessa sequência dos seguidores do Cristo, né? Porque não tem outro caminho. Deixa eu ler um texto antes, que eu li para o pessoal, que nós falamos da verdadeira felicidade na Terra, que ainda não, a Terra não comporta a felicidade plena, mas podemos ser tão felizes quando ela é completa. Tem um texto bem singelo, bem legal do Chico Xavier, que ele diz assim: quando eu tinha 5 anos, minha mãe sempre falava que a felicidade era essencial na vida. Quando eu estava na escola, eles me perguntaram o que eu gostaria de ser quando crescer. Eu escrevi: feliz. Eles me disseram que eu não tinha entendido a tarefa. E eu disse que eles não tinham entendido o sentido da vida. Veja bem como é importante, né? Todo mundo quer a felicidade. Alguns de uma forma totalmente equivocada, mas procuram a felicidade. E nós sempre comentamos aqui, a felicidade vem da liberdade. E a liberdade vem da responsabilidade. Porque liberdade não é libertinagem. E a nossa felicidade vem dessa liberdade, que alguns querem usurpar, inclusive aqui no Brasil. Hoje não é mais segredo para ninguém. E todos sabemos discernir o que é o bem do mal. Nós sabemos quem quer o bem, quem está com Jesus, quem está com Deus, quem está com a família e quem não está. Nosso querido Maurício Dimas Trevisani com a gente, Maurício Nega, sempre nos ajuda. Bom dia, Maurício. Feliz Páscoa para todos aí, né? Então, hoje nós sabemos. Vamos, então, alimentar o que nós temos de bom, que é essa luz, orando por esses nossos irmãos equivocados, que vão precisar, serão encaminhados para um planeta primitivo. Imaginemos-nos nós, aqui na Idade Média, como nós estávamos, quando chegamos aqui a 7, 12, 13, 14 mil anos, e estamos aqui até hoje, porque ainda não aprendemos a lição. Nosso querido Ney Vaz, lá em Rio do Campo, Ney, o Vande, família Vaz, um beijo grande dos nossos amigos aí de Rio do Campo, essa terra abençoada. Valeu, Ney, feliz Páscoa para vocês também. Obrigado por estar com a gente mais uma vez, né? Então, assim, depende de cada um de nós, e a nossa caminhada vai acontecendo. O Chico tinha uma mensagem muito linda quando ele dizia que é melhor ser magoado do que magoar alguém. Magoar alguém é terrível, ele dizia, né? Bom dia, amigo. É felicidade é o que precisamos. Exatamente, Maurício. Muita paz para todos aí. Obrigado por estar com a gente mais uma vez, né? Aprendestes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Palavras de Jesus. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer, que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Mateus, capítulo 5, versículo 38 a 42. Aí os amigos espirituais vêm nos dar as explicações. Por isso que eu falo que o Evangelho segundo o Espiritismo é tão importante. Dizendo que apresentemos a outra face àquele que nos haja batido numa, disse sob outra forma que não se deve pagar o mal com o mal. Que o homem deve aceitar com humildade tudo que seja de molde a lhe abater o orgulho. Que maior glória lhe advém de ser ofendido do que de ofender. De suportar pacientemente uma injustiça do que de praticar alguma. Que mais vale ser enganado do que enganador. Arruinado do que arruinar os outros. Como diz o Chico, né? É ao mesmo tempo a condenação, naquela época do duelo, que não passa de uma manifestação de orgulho. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam desferidos nos interesses e no amor próprio. Geralmente orgulho, né?
Daí vem o repetirmos incessantemente. Lançai para diante o olhar. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Exatamente. Espiritualizando-nos, nós começamos a compreender algumas dificuldades que alguns dos nossos irmãos têm, inclusive nos ofendendo. Assim como nós já fizemos muito, né? Vamos nos abster desses pensamentos, às vezes, sob o nosso ponto de vista heróicos, né? Que na verdade nada mais são do que a ofensa e que nos chegam através do nosso orgulho. Então vamos baixar a cabeça, pedir uma oração, direcionar pensamentos positivos, se possível orar pelos nossos ofensores, né? Porque então estaremos atingindo um patamar inimaginável ainda para quem esteja no nosso estágio evolutivo, né? Estamos no planeta Prova e Expiações, adentrando o mundo de regeneração e estamos melhores, não tenhamos dúvida disso. Estamos atendendo o pedido, mas qualquer coisa contrária ainda o coração começa a bater mais forte, né? Então nesse momento temos que orar por quem esteja ao nosso lado. Muita coisa acontecendo, muita coisa boa, também sob o nosso ponto de vista materialista, muita coisa ruim. Mas eu vou repetir o que eu falei no primeiro bloco. Allan Kardec, na sua sabedoria, nos disse que o mal teria que chegar ao seu ápice para que a humanidade sentisse necessidade do bem. E chegamos lá, não tenhamos dúvida disso. A separação do joio do trigo está acontecendo, e mais acentuadamente depois da Segunda Grande Guerra Mundial. Porque esses irmãos que se comprazem no mal não reencarnarão mais na Terra. E para nos ajudar nesse processo de regeneração, espíritos de alta envergadura, vindo de planetas bem mais evoluídos, estão chegando para nos ajudar. Agora imaginemos nós aqui, como o Chico citou, o ano 2057, inclusive no programa Pinga Fogo de 1971, esses espíritos administrando o nosso planeta. Cada um dos nossos países administrado por um espírito nobre, de alta hierarquia moral, não hierarquia material, né? Não é o poder absoluto em si, mas como a hierarquia que existe lá em nosso lar, né? Ministros e um governante que tem sabedoria para governar o seu povo. É assim que será o planeta Terra. Estamos no início? Estamos sim. Mas Chico nos diz, o Geraldinho Lemos disse, Chico, eu acho que nós estamos bem mais perto de onde saímos, não é? E Chico, não, meu filho, não, nós já estamos a meio caminhada. Ele, é claro, podia ser meio caminho. Nós ainda estamos num estágio um pouco menos avançado, mas estamos chegando também, estamos aprendendo as lições. E alguns colocando em prática, né? Porque não é fácil. Nós sabemos que o nosso dia a dia é recheado de correrias, né? E que dificulta um pouco esse acesso ao mais alto. Mas se não fizermos a nossa parte, Deus não fará, Jesus não fará, Maria de Nazaré fará, não fará. Chico Xavier e Bezerra também não. Nós temos que fazer a nossa parte. Já nos colocaram aqui. Deus nos deu a grande oportunidade de mais uma reencarnação, de mais uma existência para nos melhorarmos, nos burilarmos, aperfeiçoarmos o espírito. Então, esses entraves que acontecem justamente são para contribuir para que eu me aproxime mais do Pai. Se eu aceitar com uma resignação ativa, conforme esse texto do início do programa, é lógico que será melhor. Vê o nosso tempo aqui. Corre muito, né? Eu sempre digo, a nossa mesa está recheada de muita coisa boa. Se dá tempo para ler mais um. Eu acredito que não. São textos um pouco mais... Vamos deixar para a próxima semana, né? Mas a nossa querida Regi Grave, minha filhota, esse espírito da minha filha, beijo, Regi. Feliz Páscoa aí para ti, para o Jucinei, o Enzo, a Tura, a Ayla, Mabile. Beijo grande, obrigado por estar com a gente aqui mais uma vez, né? Logo, logo vai estar com a gente aqui, né? O pessoal está com saudade da Regi, né? E eu também. Beijo, Regi, muita paz para todos. Nós encerramos com uma música maravilhosa, né? Que eu recebi essa semana nas redes sociais também. Coloquei aqui o nosso querido Tony, aqui da Rádio Trentina, cadastrou para mim já. E vamos tocá-la agora. Quero agradecer a todos vocês esse momento importante, essa luz que toca nossos corações, né, que ilumina as nossas mentes e que fortalecem para a semana que se aproxima. Então, que Deus esteja em nossos corações, que Jesus, o amigo incondicional de todas as horas, possa encontrar guarida em nossos corações, que os amigos espirituais também tenham acesso à nossa mente para nos intuir e nos alertar das possibilidades que, às vezes, podem originar algumas consequências que não são tão boas, né? Então, que possamos orar de vez em quando, lembrarmos de Jesus para termos uma semana mais abençoada e que tenham todos uma feliz e abençoada Páscoa. E como é que nós estamos? Cheios de alegria. Beijo grande e até domingo que vem. E aqui para Trentina eu volto ao meio-dia com o programa Buenas Tchê.
o Gauchão da Cristina. Beijo grande, muita luz. Coisas boas dentro de casa, hein? Lembra? Nós criamos formas de pensamento que nos influenciam depois, positivamente ou não. É como se um espírito estivesse nos intuindo. Perdão, então que sejam coisas boas. Quando tudo em mim silenciou Maravilhosa. e o mundo lá fora desabou, eu procurei respostas no chão, mas a voz veio do coração. Eu quis entender a dor que senti, porque tantos caminhos perdi, mas no vazio que me envolveu, algo dentro de mim renasceu. E no escuro eu comecei a ver Sinta essa energia. que perder também é Coisa assim dentro de casa. nada se perde no caminho da alma. Tudo concorre para o nosso Nem a bem. dor que fere, nem a lágrima calma. Tudo se transforma, tudo tem razão. Mesmo no silêncio existe direção. Nada é em vão, tudo é construção. Cada queda é parte da evolução. E quando a vida parece desabar, é o céu ensinando a recomeçar. Quantas vezes eu quis desistir, quando não via sentido em seguir, mas algo sempre me fez ficar, como uma luz tentando. Vamos compartilhando também, né? Mais pessoas possam absorver esses ensinamentos que vêm do mais alto. Muito mais alto. Muito mais alto. Materializados aqui, através de livros. Nós temos Chico, Divaldo, Carlos Bacelli, Joãozinho Lemos, Ivone Amaral Pereira, Suri Calda Schubert, tantos e tantos outros. Propósito além do que vejo, mesmo quando eu não compreendo. E no tempo eu comecei a entender que esperar também é crescer. Nada se perde no caminho da alma, nem a dor que fere, nem a lágrima calma. Tudo se transforma, tudo tem razão. Mesmo no silêncio existe direção. Nada é em vão, tudo é construção. Cada queda é parte da evolução. E quando a vida parece desabar, é o céu ensinando a recomeçar. Se a noite chegou, ela vai passar. Se o medo falou, eu vou confiar. Existe um caminho além do que eu vejo. Existe um cuidado em cada desejo. Não estou só, mesmo sem ver algo maior me faz viver. Nada se perde no caminho da alma, nem a dor que fere, nem a lágrima calma. Tudo se transforma, tudo Fica linda assim, Ofélia. Valeu, Lúcia. Obrigado a todos aí, beijão muito. Que a semana seja muito, muito iluminada. Coisas boas dentro de casa, lembre disso. E quando a vida parece desabar, é o céu
Receba o abraço de Jesus, E quando tudo parecer o fim, é só a alma voltando pra si. Beijo grande. Essa Maria. Aldeia Felicidade. Paz e luz no